Bom dia, irmãos, a paz. Vocês estão bem? Estão com calor? Estão com frio? Tá bom? Hoje está quente. Abra comigo, se você está com a tua palavra aí, com a Bíblia, Atos 9. Livro de Atos, capítulo 9. Eu vou ler na versão NVT. Acharam? A palavra do Senhor diz assim. Acharam? Estão com a boca aí? Sim? Achou? Eu ainda não tenho dom aí de olhar os pensamentos, né? O meu capítulo. O capítulo 9 tem um título na minha Bíblia, na sua também tem, né? Tá como? A conversão de Saulo. Então a palavra fala assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, citando que operassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco, e lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu lhe mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças até aí. Amém? Meu marido orou, mas eu quero fazer mais uma oração. Continua aí com os teus olhos fechados. Vamos orar agora pela palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, esse é o momento do nosso café da manhã, do alimento que vai nutrir a nossa alma. E eu sei que o Senhor preparou esse momento para todos nós, sem nenhuma exceção, para todos nós. Vai preparando os corações, Pai. Nós louvamos, nosso coração já foi quebrantado. Já estamos aqui sensíveis com a Tua presença, através dos louvores. Agora vem com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor não encontre resistência, que o Senhor não encontre nenhum coração endurecido para receber esse alimento, Pai. Em nome de Jesus, que tudo possa fluir, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, Pai. Em nome de Jesus. Nós cancelamos toda ação das trevas, tudo que vem para roubar a paz, a alegria de ouvir a Tua palavra, de estarmos aqui como igreja. Em nome de Jesus, Pai, coloca os Teus anjos aqui, que seja uma atmosfera
gostosa, celestial de adoração. Muito obrigada. Amém. Amém, irmãos? Está muito forte o ar agora. Acho que dá para colocar no 22 aqui. Senão vocês vão também passar frio. Eu ministrei Atos 3. Perdão, hein, Tiago? Só a coisa do ar, né? Muito pouco. Eu ministrei Atos 3 recentemente. Eu não sei se faz 1, 2 meses aí no máximo, mas eu lembro que eu ministrei Atos 3, né? Sobre a cura, o milagre do aleijado, daquele coxo que ficava na Porta Formosa. Não faz muito tempo. E eu lembro que no dia da ministração eu fiz uma boa introdução aí detalhada realmente do começo, do capítulo 1, 2 e óbvio do 3, que foi a ministração de Atos. E hoje é capítulo 9, você acha que vai ser diferente? Vai ter uma boa introdução do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar aqui no texto, no contexto. Eu costumo falar que a pregação não é só no texto, né? No texto que nós lemos. A partir do momento que a pessoa começa a falar, Deus já está falando conosco. Amém, irmãos? Então, eu gosto muito das introduções, eu gosto de recapitular, de revisar as passagens anteriores. Por quê? Isso é essencial para o cristão, para interpretar o texto. Quando você vê um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, você não entende só um trechinho, você não vai tapar de um trechinho, de um texto que nós lemos, mas da história envolvida. E hoje o cristão é muito preguiçoso para a leitura, amém? Hoje é muito difícil uma pessoa, vou ler Atos, você lê um capítulo e pronto, você não consegue ler o livro todo. Em 1 hora, você faz uma boa leitura do livro todo. Lendo assim, e tem um detalhe, Lucas, né, o autor de Atos, ele escreve de uma forma muito clara, muito fácil, é uma leitura gostosa. Então, em Atos, ele consegue registrar, organizar tudo, desde o nascimento da igreja primitiva até a expansão do evangelho de uma forma gostosa. É uma leitura agradável, incentivo você a ler. Se você é cristão, você é uma testemunha do Evangelho de Cristo também, você precisa saber ler o Evangelho. Na verdade, Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, né? É uma continuação. Você precisa ler, saber o livro de Atos. Amém, irmãos? Então, vamos para Atos 1. Vou fazer aqui, mas Deus já vai falar com você, eu tenho certeza. Não seja preguiçoso para as introduções. Atos 1 começa, olha, e tudo que você já sabe, é muito bom você ouvir de novo, porque vai entrando, vai memorizando, vai reafirmando isso dentro de você, amém? Atos 1 começa com a subida de Jesus aos céus, né? Lucas fez questão de colocar aqui, ele ressuscitou, ficou mais 40 dias para depois subir aos céus. E eu já expliquei por que ele precisou ficar 40 dias. Não foi só para dar as últimas ministrações. As pessoas, principalmente os seus discípulos, precisaram enxergar Jesus ali vivo, que havia realmente ressuscitado. Por quê? Porque eles seriam testemunhas chaves. Não podia haver um pinguinho de dúvida no coração de nenhum daqueles homens que iam propagar o Evangelho de Jesus. Uma coisa é você ouvir a respeito de Jesus, e outra você ver. Uma coisa é você ouvir, olha, Jesus ressuscitou. E outra você ver, enxergar, nossa, você está aqui, Jesus está aqui, vivo na minha frente. Isso é muito mais impactante, sim ou não? Aqueles homens, olha só, Jesus antes de subir falou uma frase. Vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Eles eram testemunhas. E deu tão certo que chegou até quem? Até nós. Você foi impactado através deles. Eles começaram e deram continuidade até aqui. E quem é que vai dar continuidade para as próximas gerações? Quem? Nós. Então, esse é um trabalho que vai de geração em geração. Mas hoje, você pode ver os testemunhos a respeito de Jesus, do Senhor. Ai, será que Deus existe? Ai, será que Deus me ouve? Ai, será que Deus faz mesmo milagre? Será que Deus tem poder? Hoje, os testemunhos são terríveis, são vergonhosos.
As pessoas envergonham o nome de Jesus. Aquilo que naquela época não havia não tinha dúvida, havia total convicção de quem era Jesus, ele ressuscitou. Hoje, as pessoas estão cheias de dúvida. Eu espero que hoje você aqui não seja uma dessas, né? Espero que não haja dúvida no seu coração, porque senão você tem dado um mau testemunho do Evangelho de Jesus, do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o capítulo Atos 1 vai falar, Jesus sobe aos céus. E se ele sobe no 1, o Espírito Santo desce em Atos 2. O Espírito Santo vai descer exatamente no dia de Pentecostes. Coisa linda, né? E a gente já viu a ação do Espírito Santo através da vida de Pedro. Um homem simplão, né? Ali destemido, ousado, falando com ousadia para uma multidão. 3.000 pessoas se converteram ali naquela primeira ministração. O poder do Espírito Santo agindo de uma forma natural, sem forçação. O Espírito Santo tomando as pessoas de um jeito simples, naturalmente. Em Atos 3 a gente vê a primeira ação do Espírito Santo com poder, com milagre, com cura. Foi só o começo, porque a gente viu aquela que eu ministrei aqui outro dia, a cura do coxo. Eles estavam entrando, Pedro e João entrando, indo no templo adorar. Quando vê o coxo que ficava na porta formosa, o coxo viu, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta, anda. E a palavra fala o quê? Que aquele homem levantou saltitando, e ele entrou louvando e saltitando. Lembra que eu fiz os saltitos aqui, sei lá como é que chama? Fiz os passinhos saltitando. Ele entrou feliz. Ali, algo maravilhoso começou a acontecer. Foi o início. E você vai ver que muitos outros milagres. As pessoas levavam para a igreja, não era para um homem, levavam a igreja, porque eles representavam a igreja. Olha, em Atos 2, nasceu a igreja primitiva, né? Aquele mover começou ali, o nascimento da igreja em Atos 2. No 3, foi toda a ação do Espírito Santo de forma poderosa. As pessoas, né, se você ler, você vai ver que colocavam exatamente onde batia a sombra de Pedro para ser curada. Olha o nível da ação do Espírito Santo, foi algo maravilhoso. Amém, irmãos? Em Atos 3 a gente vê algo acontecendo ali maravilhoso da ação do Espírito Santo. Em Atos 4 já vem a primeira prisão. Pedro e João foram presos com muita alegria. A palavra fala que a igreja não estava orando, falando, Senhor, livra. Não, a oração era de coragem, de ousadia. As pessoas não estavam temerosas porque eles haviam sido presos. Era o início, eles estavam com o fogo do Espírito Santo. Eles oravam por força. Eu confesso que essa deveria ser uma das nossas orações, eu me incluo nisso. Porque a gente pede força, a gente pede coragem para as nossas coisas pessoais, sim ou não? A gente quer força para ir para a academia, para fazer regime, para ir em tal lugar, mas para cumprir o chamado é um bando de preguiçosos. A gente não pede a força e a coragem para cumprir o chamado de Cristo, irmãos. Aqueles homens estavam pedindo força e coragem para não desistir, para ter mais vontade ainda de cumprir o desejo do chamado de Cristo, de propagar o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Esse era a situação da igreja. E aí vai aparecer em 4 também, no capítulo 4, em Atos 4, Barnabé. A palavra fala que ele vendeu uma propriedade, ele vendeu um campo, e ele vai pegar todo o valor e vai depositar aos pés dos apóstolos, né? Ele vai falar para repartir. A gente via que aqueles homens, a comunidade, a igreja, tinham o mesmo coração, o mesmo propósito, a palavra fala isso. Eles estavam com a mesma motivação. Irmãos, era algo lindo. E aí em Atos, vou seguindo aqui para não me perder, né? Que a gente esquece. Em Atos 5 a gente vai ver um casal aparecendo. Também com uma outra motivação. O primeiro problema dentro da igreja, o primeiro problema, assim, né? Grave dentro da igreja. Ananias e Safira. Olha, eu não sei se eles gostaram, se Barnabé ficou visto, né? Muito bem visto ali pela igreja, mas eles fizeram mesmo, venderam uma propriedade. Mas a palavra fala que eles venderam, porque quiseram, óbvio, pegaram uma parte do dinheiro e o que sobrou chegou para os apóstolos e falou, olha aqui, tudo que recebi da casa está aqui para a igreja. Olha,
O Senhor não pediu dinheiro de ninguém, irmãos. O Senhor não pediu que ele vendesse. O apóstolo Pedro fala isso, inclusive, ali em Atos. Ele não queria que ele vendesse, ele não queria o dinheiro. Mas, por que ele fez isso? A motivação foi de impressionar. Ele queria ser bem visto. Ele passou uma falsa imagem, aquele casal, de um casal bondoso, caridoso, espiritual, de Deus. Olha, o Barnabé vendeu, nós vendemos também. Olha aqui o valor da casa. Sabe, irmãos, isso é um problema muito sério hoje, porque as pessoas querem impressionar. Aqui nesse texto aqui, o julgamento de Deus veio assim, um martelinho de ouro, no mesmo momento. A palavra fala que o apóstolo Pedro fala assim: por que você fez isso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram? Mas olha que interessante, ele não fala por que vocês mentiram para nós. Porque Ananias e Safira talvez acharam que eles estavam mentindo para um bando de pessoas, para uma igreja, para pessoas. Mas o apóstolo Pedro fala: por que você mentiu para o Espírito Santo de Deus? Por que você mentiu para Deus? Por que você quis passar uma falsa imagem diante das pessoas? Irmãos, você pode passar uma falsa imagem, querer impressionar no seu trabalho, em coisas políticas, sei lá o quê, mas espiritualmente, tudo que você faz, seja bom ou ruim, você está fazendo para Deus. Por isso ele fala: tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Tudo envolve o Senhor em primeiro lugar. Não tem nada de errado você não vender a propriedade e não doar, mas você querer se fingir, você passar uma imagem que você não é, pronto, o martelo veio e eles foram mortos. O primeiro a morrer foi Ananias. Depois de 3 horas, a esposa Safira teve a oportunidade de ser verdadeira, não estava compactuada com o marido, mentiu de novo e morreu também. Mas, irmãos, isso fica um ensinamento para nós, porque hoje, não é só líder religioso, as pessoas querem impressionar. É impressionante o que as pessoas fazem para aparecer, o que elas não fazem para ser vistas. Pastores, isso é profecia, o que as pessoas não fazem para chamar atenção? Só falta colocar o LED em volta. Nossa, aqui vai ter profecia. Hoje as pessoas não se contentam com uma palavra, com o evangelho que era ministrado. A pessoa quer uma programação, a pessoa quer uma pessoa famosa, a pessoa quer impressionar. Hoje os homens querem impressionar homens. Isso é um fato, irmãos. Hoje os homens querem impressionar outros homens. Eu já vi. O que a gente pode fazer para atrair pessoas? Eu já vi isso no passado. Quem a gente pode chamar para atrair o público? A gente quer impressionar as pessoas e não a Deus. Eu vou falar, querer impressionar o Senhor. E sabe como você impressiona a Deus? Salmo tem uma frase maravilhosa. Tem uma coisa que o Senhor não resiste, que essa chama a atenção de Jesus. O que é? Um coração quebrantado e contrito. Se você tiver um coração quebrantado e contrito, você vai chamar a atenção de Deus, irmãos. Querer impressionar a Deus e não os homens. Amém, irmãos? Aquele casal morreu, mas aconteceu algo maravilhoso, porque a palavra fala assim, em Atos, deixa eu ver o versículo. Não sei se eu coloquei, Capítulo 5:11, um grande temor se apoderou de toda a igreja. Depois dos 2 mortos, depois de ser revelado, desmascarado a falsa imagem, um grande temor se apoderou de toda a igreja. E é isso que está faltando hoje, irmãos. Temor, o temor. As pessoas fazem as coisas sem temor. As pessoas vivem sem temor. As pessoas não valorizam mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. As pessoas estão virando mundanas. Elas amam os prazeres desse mundo. As coisas de Deus são desvalorizadas. Elas estão na igreja com o coração ali fora. Elas estão aqui no Instagram vendo as coisas de fora. Elas não têm mais temor. Eu espero que você não se inclua nisso, amém? Estou falando só para o público de lá. A falta de temor, as pessoas têm feito coisas absurdas por falta de temor, mas aqui, naquele momento,
Um grande temor tomou conta de toda a igreja, irmãos. Era o começo da igreja. Não ia ser um casal que ia azedar o plano do Senhor. Aquilo movimentou, eles se encheram de temor, amém, irmãos? Algo bom aconteceu. E aí a gente vê também, em Atos 6, que conforme ali a igreja crescia, acontecia o quê? Só coisa boa? O descontentamento surgiu. Começou os questionamentos. E aqui, exatamente em Atos 6, foi o problema com a distribuição dos alimentos com as viúvas, né? Mas isso gerou algo bom aos meus olhos, né? Eles foram ali guiados pelo Espírito Santo. A palavra fala que eles foram obrigados praticamente a escolher 7 homens. 7 homens respeitosos, sábios, cheios do Espírito Santo. Não era qualquer Zé Miguel. Pessoas de Deus para ajudar na obra. Pessoas ali preparadas para ajudar na obra. E adivinha quem estava no topo da lista? Quem é? Número 1 do topo da lista dos homens escolhidos, respeitosos, cheios. A palavra vai falar sobre Estevão. Um homem, olha só o que diz dele. Cheio de fé, graça, poder, ele realizava milagres e sinais entre o povo. Esse era Estevão, um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Sabe, as pessoas vêm para Cristo, as pessoas recebem os dons e elas acham que só vem essa parte boa. Poder de Deus, Espírito Santo. Olha, irmãos, no pacote vem também outras coisas que a gente recebe. Oposição e perseguição. Infelizmente, não é só as coisas boas, o poder, oração, ser curado, não. A gente recebe também a oposição, a perseguição das pessoas, das trevas, irmãos. Ele despertou o jeito dele, ali abençoado de Deus, despertou a raiva, a inveja de pessoas ao seu redor. Tramaram contra ele, você vai ver que ele vai ser preso, né? Ali você vai ver o ódio das pessoas, realmente como uma pessoa às vezes se destaca, mas a sua volta, ela acaba sendo perseguida e odiada. Isso não pode te paralisar, irmãos, de forma alguma. Isso não pode ser um impedimento, a perseguição. Se você está sendo perseguido, olha só, uma coisa é você pagar pelos seus erros e consequências de pecado. Mas se você sabe que você está vivendo uma perseguição, fala, glória a Deus, estou no caminho certo. Olha, o que eu tenho feito tem atraído perseguição, porque eu estou no caminho certo. A perseguição faz parte, às vezes, da vida do cristão. Amém, irmãos? Não é porque Deus não é com você, porque senão Deus não estava com nenhum deles. Eles foram escolhidos um a um, os apóstolos, Estevão, no topo da lista. A palavra vai falar também. Capítulo 7, 55. Atos 7, que Estevão vai ser julgado, vai ser condenado, vai ter o direito dele de defesa, mas vai ser condenado. E aí sim, 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus Pai. Presta atenção, ele não estava sendo apedrejado e teve a visão. Ele estava sendo julgado, olhou para o céu e teve a visão, e isso faz toda a diferença, irmãos. Veja que ele estava passando pelo tribunal dos homens, o sinédrio, ali ao vivo e a cores, e ele estava sendo condenado. E nesse minuto, nesse meio aí, ele olhou para os céus e teve a visão de Jesus. Enquanto ele estava sendo condenado na terra, ele estava sendo aprovado no tribunal dos céus. Enquanto ele estava vendo um tribunal na terra, havia um outro tribunal em cima da cabeça dele, que ele teve a visão. Porque o Senhor permitiu. Porque eu acho que isso confortou o coração dele, porque ele foi apedrejado, mas ele olhou, vendo, ele morreu vendo, sabendo que Jesus em nenhum momento deixou ele sozinho. Ele foi condenado, mas olha só, um rei, eu expliquei isso nos estudos, quando eu dava Pentateuco, eu cheguei a explicar isso. Um rei quando ficava, não foi no Pentateuco, foi em algum outro estudo que eu dei. Um rei quando fica sentado, né, quando o rei antigamente ficava no trono,
Ele estava sobre governo, mas um rei, quando se levanta, ele vai mostrar ação. Um rei sentado, ele dá ordens. Um rei em pé, ele está em ação. Se você vê a Bíblia, Salmos principalmente, tem levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Quantos levanta-te, Senhor, tem? Ele se levantou, Jesus estava em pé, ele estava em pé, assistindo todo o julgamento. Sabe, irmãos, eu acredito realmente que ele estava ali em pé já para receber, né, Estevão, mas Jesus é o nosso advogado. E se você já viu um filme, né, esses filmes criminais aí, que tem um tribunal, um júri, quando chega a vez da defesa, de qualquer uma das partes, o que acontece? Quando a pessoa vai falar, vai fazer a defesa, ele fica em pé. Jesus estava em pé fazendo a defesa. Ele foi condenado na terra, mas no céu ele foi aprovado. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. E talvez você fale, eu me sinto sozinho, estou sendo perseguido, a minha vida está difícil. Olha, se você fitar os olhos, você pode enxergar Jesus com certeza. Não precisa ser nem para o alto, é do seu lado, dentro de você, ao teu redor, você não está sozinho. Em qualquer situação, você não está sozinho. Amém, irmãos? Esse é Atos 7. Estevão foi condenado e morto. E aí vai aparecer pela primeira vez o nome de Saulo, porque 7:58 fala assim: seus acusadores tiravam os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Pela primeira vez, Saulo. Veja, Saulo e Paulo, ninguém mudou o nome de Paulo. Saulo era o nome em hebraico, Paulo era o nome em latim, que os romanos usavam. Eu já expliquei para vocês no último culto, que os romanos falavam o quê? Latim, né? E não italiano, como a gente está acostumado. Então, era o nome de Paulo em latim. Então, ali ele era Saulo, mas a partir do momento que ele começar a propagar o evangelho, ele vai falar Paulo, as pessoas vão conhecê-lo como Paulo. Mas aqui a gente vê um jovenzinho, ali olhando tudo, muito de perto, e deixando as roupas ali para ele, as roupas de Estevão ensanguentadas, né? Irmãos, aqui virou a chave. Aqui em Atos 7, virou o momento de grandes experiências marcantes, de cura, de milagre. Agora começou o cumprimento das palavras de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e confins da terra. A primeira parte havia sido feita. Eles ministraram, né, em Jerusalém, na sua própria terra. Agora chegou o momento que o Senhor falou, bom, agora vamos para o cumprimento. Porque dali cada um começou a ir para um canto. Foram para a Judéia, Samaria, para os confins da terra. Olha, nem toda perseguição, irmãos, ela é maligna. Através de perseguições, o Senhor atua, o Senhor transforma situações em bênção. O Senhor honra. Não pense você, porque uma situação terrível de perseguição, mas não é do mal. Se o Senhor permitiu, confia. Porque aqui, nesse contexto, exatamente essa perseguição foi a virada para o cumprimento das promessas que o Senhor tinha falado sobre a vida daqueles homens. E talvez a situação que você está vivendo, difícil, de sofrimento, seja guinada para você alavancar, para você ser curado de vez, para cumprir o chamado do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Então não se entristeça com a perseguição, com a oposição, com o sofrimento. É difícil, a gente sofre, a gente é humano. Mas isso pode ser sim, um recomeço, algo novo surgindo na tua vida. Parece ser algo muito ruim. Estevão morreu, ele sofreu, mas vendo Jesus ali, diretamente olhando para ele, em pé, não sentado assistindo, em pé. Você pode ter certeza que algumas dores vão ser benéficas para nós. Amém, irmãos? Então, agora, Atos 8, a gente vê a perseguição fazendo parte, né, dos discípulos.
a palavra fala assim: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas em Atos 8, versículo 3, tem um detalhezinho. Olha só: Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Veja que a ação de Paulo começou bem cedo, né? Ele estava em Jerusalém, ele ia de casa em casa perseguindo. Ele era um caçador, ele era um hunter, né? Tinha um Blade Runner, alguém viu isso aí? O caçador de androides lá, sei lá o nome do negócio. Velho, eu sou, né, tenho idade, né, gente? Já passei de 50. Era o caçador. Esse aqui era o caçador de cristãos, caçador de seguidor de Cristo. Esse era o papel dele. Ele foi de casa em casa. E aí a gente começa o capítulo 9, Atos 9, o texto de hoje. Olha que interessante, porque começa assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco. Ele começou aqui, em Jerusalém, de casa em casa, em Jerusalém. Agora, ele estava expandindo o seu trabalho. Agora ele não estava mais em Jerusalém. Agora ele estava indo pedir, olha só, a jurisdição, vamos falar assim, dele, era onde? Na sua casa, Jerusalém, na sua terra. Mas Damasco ficava 250 quilômetros dali. Pertencia a Roma. Hoje Damasco, você sabe que é a capital da Síria. Mas naquela época pertencia aos romanos. Era longe, não era pertinho. Acho que o lugar mais perto de Damasco ali, longe também, era Galileia, não lembro agora. Fica distante. Era uma viagem de dias, não era de horas. Uma semana de viagem. Ele estava pedindo autorização. Veja que ele planejou. A palavra fala algo que a gente a princípio pode achar que Paulo era uma pessoa muito do mal, porque ele fala assim: motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Veja, irmãos, o que leva uma pessoa a prender, matar os discípulos? Na cabeça dele, ele estava fazendo aquilo que era certo. Eu peguei um versículo aqui para você entender. Deuteronômio 13 vai falar sobre, as leis de Moisés, sobre aquilo que Deus determinou. Ele fala assim, Deuteronômio 13, versículo 4. Vocês estão aí? Sigam somente o Senhor seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam sua voz e sirvam-no, e apeguem-se a Ele. No versículo 5 fala: os falsos profetas, os sonhadores que tentarem desviá-los, devem ser executados, pois incentivam a rebelião contra o Senhor seu Deus. E no versículo, Deuteronômio 18, 20. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe ordenei, esse profeta morrerá. Veja bem, Paulo tinha um respaldo bíblico. Ele era um fariseu. Olha, onde a gente vai achar todas as informações de Paulo? Através dele mesmo, em Atos, através das cartas. Ele fala, cansou de falar, eu era fariseu, filho de fariseus. Ele fala isso na palavra. O que era o fariseu? Fariseu, um grupo religioso. Mas tem um detalhe, que ele foi instruído pelo mestre top Gamaliel, né? Era alguém muito respeitado. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis. Dentro do coração, da convicção de Paulo, de Saulo, ele estava cumprindo o quê? O serviço de Deus. Deus falou, falso profeta vai morrer. O que ele enxergava de Jesus, dos discípulos? Falsos profetas. Ninguém aceitou Jesus, Jesus morreu. Aqueles homens não aceitaram que Jesus era o Messias. Paulo tinha um respaldo da própria palavra, do sumo sacerdote, para condenar e matar. Vocês estão entendendo? Ele não era movido por ódio, era movido por zelo. Paulo não era um homem odioso, ele era zeloso. Só que ele estava completamente
completamente enganado. Quantas pessoas, olha, eu vim do catolicismo, quantas pessoas você conhece que estão hoje nesse caminho do erro? Completamente cegos. Porque Paulo foi doutrinado por um homem, Gamaliel, pelos seus pais, pela sua família. Talvez você conheça, talvez seja você que foi doutrinado, você foi discipulado, você foi ensinado desde criança que o certo é isso, o certo é esse. Mas ele amava a Deus. Ele acreditava que estava fazendo algo certo. Então ele fala assim: pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Presta atenção, seguidores do caminho, com letra maiúscula. O que é o caminho? Jesus falou para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho era aqueles que seguiam a Cristo, né? Era como eles eram conhecidos naquela época. O caminho. Ele podia atuar em Jerusalém, mas ele tinha outros planos. Eu vou exterminar esses falsos religiosos. Eu vou dar um jeito nos seguidores do caminho, dos seguidores de Jesus. Então ele pegou cartas, autorizações para sair da sua terra e ir para Damasco para fazer a limpa. O plano dele é: eu vou até lá, eu vou prender, vou trazer, vão ser prisioneiros e mortos, assim como aconteceu com Estevão. É exatamente isso que ele planejou. Foi exatamente isso que ele organizou. A palavra fala assim: homens e mulheres que ali encontrasse. Ele não estava pensando, não, mulher eu vou poupar. Homem vai, não. Vai homem, vai mulher. Porque homem e mulher são potências para o Evangelho, na propagação do Evangelho. Hoje em dia a gente vê o homem às vezes com mais voz ativa, as mulheres com receio de falar da palavra, se sentindo intimidadas. Homens e mulheres faziam o papel aqui, de pregadores do Evangelho, irmãos. Amém? Ia preso os dois, vai preso o homem e a mulher. E aqui vai falar assim no versículo 3, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Não, aqui nessa versão é porque você me persegue. Eu gosto da versão original, mas estou na NVT aqui. Irmãos, prestem atenção. Por que será que Deus esperou o final da viagem? Eu imagino que, olha só, a minha Bíblia, né, no rodapé não dessa, da Almeida Revista Corrigida, fala que o tempo aproximado da viagem seria 6 a 7, às vezes 8 dias. Isso com um animal, né? Com uma carroça, com um cavalo, a pé jamais. Eu imagino que ele foi fazendo aquele trajeto ali, assim, eufórico. Nossa, estou a serviço de Cristo não, de Deus. Estou assim, pronto para exercer o meu papel, o meu chamado. Eu amo a Deus. Acho que ele estava empolgado, ansioso em cumprir tudo que ele havia planejado. Mas aí, quando ele está chegando no caminho, eu acho que ele estava assim: pronto, cheguei, estou chegando, estou avistando a cidade. Deus mudou os planos dele. Você já ouviu falar quando a pessoa vai, Deus vai te dando linha? Você já viu isso? Deus vai dando corda, depois puxa. Eu acho que foi isso que Deus fez com ele. Vai indo. E chegou ali, pertinho do destino final, Deus mudou completamente os planos. Você já viveu isso? Você planejou, você arquitetou, você se preparou por algo, e na hora que ia concluir, na parte boa, mudou os planos. As coisas mudaram. Você já viveu isso? Essa foi a situação do apóstolo Paulo. Ele teve os planos frustrados. Você já teve planos frustrados? Se os seus planos foram frustrados, é porque Deus tem planos melhores para você. Amém? Deus jamais vai te prejudicar. Deus jamais vai falar: esse aqui, vou prejudicar hoje. Está tudo bonitinho aqui, ele planejou tudo. Esse aqui, eu vou lascar ele hoje. Deus faria isso conosco, irmãos? Jamais.
Deus tem bons planos ao nosso respeito. Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Ele tem planos bons ao nosso respeito. Os planos de Paulo foram frustrados. Eu acho que ele não contava que no final do percurso uma luz, e ele mesmo vai falar em Atos lá na frente dessa luz. Olha que interessante, porque aqui aparece uma luz do céu brilhou ao seu redor, mas aqui em Atos, deixa eu ver, eu escrevi inclusive sobre essa luz. Atos 26:13, viu uma luz do céu que era mais brilhante que o sol. E em Atos 22:6 ele vai falar, por volta do meio-dia, repentinamente uma grande luz veio do céu. Ele vai dando detalhes no seu testemunho, no livro de Atos e nas cartas. Então você vai, juntando as peças. Ou seja, a luz que ele viu era mais brilhante, mais forte do que o sol. Uma luz repentina. Que luz sobrenatural era essa? Jesus Cristo veio ao encontro de Paulo. Jesus veio ao encontro de Paulo, irmãos. Ele fala, a luz brilhou ao seu redor e ele caiu no chão. Não fala se ele estava numa carroça, se ele estava num cavalo, ele não estava sozinho, que a gente já sabe, pelo menos 2 estavam ali com ele. Se tinha mais, a gente não sabe. Mas a luz ofuscou os seus olhos. Olha que interessante, irmãos, porque ele estava indo perseguir aqueles do caminho. E o caminho encontrou ele, bem no final do seu percurso. Jesus o encontrou. Ele não saiu para encontrar Jesus. Aquele encontro não foi planejado por Paulo, mas aquele encontro foi planejado por Jesus. O Senhor é aquele que prepara bons caminhos, irmãos. O Senhor prepara, continua preparando bons caminhos. O que muda uma pessoa é o encontro. O que muda. Você pode flertar, conhecer pessoas na internet, isso, mas o que vai fazer a diferença? O encontro. Você já viu esses videozinhos da pessoa que casa às cegas, de família? Principalmente outros países aí, que a pessoa vai conhecer na hora o noivo, a noiva. É o encontro. Uau! Decepção, alegria, é o encontro. É um encontro com o Senhor que vai mudar a nossa trajetória de vida. Porque ele ouviu uma voz, tem um detalhe assim, quem és tu? Perguntou Saulo, quando ele ouviu a voz. Sabe, irmãos, o encontro ele é tão importante na nossa vida, porque o apóstolo Paulo sabia a respeito de Jesus, sim ou não? Ele conhecia o que Jesus falava, sim ou não? Ele conhecia todo o esquema dos seguidores de Jesus, sim ou não? Ele só não conhecia Jesus, de verdade. Então, às vezes você está na igreja, você conhece a palavra, assim como Paulo conhecia, você conhece os seguidores, você conhece tudo, mas você só não teve um encontro com o Senhor. Talvez a gente esteja nessa situação, como Paulo, conhece tudo, só não conhece Jesus de verdade, não conseguiu identificar, quem é que está falando? Quem és tu, Senhor? Quem é? Quem é? Porque esse aqui, no grego, quando ele fala assim, quem és tu, Senhor, esse Senhor é mestre, o significado é mestre, então ele fala, quem é que está falando, mestre? Ele não identificou como a voz de Deus. A única pessoa que ele não falaria era Jesus, porque na cabeça de Paulo, Jesus havia sido morto, não tinha ressuscitado, estava morto, enterrado, tinham roubado o corpo, era isso que eles alegavam. A única pessoa que ele não falaria, essa voz de Jesus jamais ia passar na cabeça dele. Agora veja, ele viu a luz, caiu, ouviu a voz, e aí vem Jesus e fala, Saulo, Saulo. Você falaria o nome de uma pessoa 2 vezes sem conhecê-la? Quando eu estava lendo ontem à noite, eu lembrei que semana passada, acho que essa semana, eu falei, Raquel, cuidado, porque ela ia assistir o jogo da Copa. Eu falei, minha filha está na Austrália. Eu falei, Raquel, cuidado, filha. A gente fala quando tem proximidade, quando a gente tem intimidade. Veja que o Senhor poderia falar assim, Paulo, Saulo,
Que decepção. Olha o que você está falando. Ele poderia ter descascado ali, mas ele falou: Saulo, Saulo. Alguém que era muito conhecido do Senhor. Ele fala de um jeito, eu não vou falar amoroso, mas de um jeito gentil. Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não falou: por que você persegue os meus discípulos? Por que você está em perseguição contra os meus seguidores? Ele fala isso? Não, ele fala: por que você está perseguindo os meus discípulos? Mas ele fala: por que você me persegue? Jesus estava vendo toda a situação e Paulo só conseguia entender: estou indo atrás dos discípulos de Jesus. Eu acabei de falar que tudo que nós fazemos para impressionar, né, no sentido espiritual, a gente está querendo impressionar às vezes, né, o Senhor. A gente faz tentando impressionar, mas tudo é voltado espiritualmente. Tudo que nós fazemos de bom, irmãos, tudo é feito como se fosse para o Senhor. E tudo que nós fazemos de mal, a gente faz como se fosse para o Senhor. Você lembra de Jesus falando? Qualquer coisa que vocês derem para esses pequeninos, está fazendo como se fosse para mim. Vocês estão me dando. Um copo d'água está dando para mim. Está dando para aquele lá, está dando para mim. Então, qualquer um que se levantar contra vocês, contra os seus discípulos, contra os seus seguidores, está fazendo contra Jesus. Então, toda vez, irmãos, que você pensar em falar mal de alguém, você está falando mal de? O que Jesus me disse que você está falando mal de? Jesus. Você não está falando só mal da pessoa, você está falando mal de Jesus. Quando você tentar fazer uma falcatrua com o irmão da igreja, com o irmão, não precisa ser da igreja, você está fazendo contra Jesus. Tenha isso em mente. Tudo que você faz de bom ou de ruim é Jesus. É Jesus. Por que você me persegue, Paulo? Por que você está fazendo tudo isso? Aí ele vai falar: Senhor, quem és tu? E aí Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Veja bem, até então era ele que tinha tudo planejado. Agora era Jesus falando: opa, levanta, entra na cidade. Agora Jesus tomou a rédea, tomou o controle. Às vezes, para o Senhor tomar o controle da nossa vida, a gente precisa levar um tombo, a gente precisa cair. Não é da vontade de Deus machucar isso, mas se for necessário, você vai cair. Paulo não foi poupado, precisou cair, levar um tombaço aqui, ser ofuscado pela luz. Quem sabe assim nós somos também. A queda nos faz enxergar o Senhor, irmãos. Porque quando a gente está no topo, no controle de tudo, a gente só vê a gente. Eu sei o que eu faço, já tenho tudo programado. Mas ali o Senhor mostrou quem estava realmente. Ele achou que tinha tudo no controle. Às vezes você pensa assim: eu planejei tudo, eu sei, eu já decidi. Espera. Porque se você não der liberdade para o Senhor agir, se você não estiver sensível à voz de Deus, talvez o Senhor te faça cair, sim. Para você enxergá-lo, para você ouvi-lo, e para o Senhor tomar o controle daquilo que você está fazendo errado. Porque o Senhor conhece as intenções, os nossos planos, sim ou não? Ele sabe muito bem os nossos planos, a motivação por detrás de cada um deles, de sonhos, de tudo que a gente está planejando. O Senhor sabe o que é bom e Ele sabe o que é ruim. E se o Senhor quer frustrar os nossos planos, com certeza alguma coisa ia azedar aí. Alguma coisa de boa não ia rolar. Ou o Senhor tem planos melhores para nós. Então confia. Aqui a gente vê Paulo, pronto. Levanta. Sim, levanta. Só tinha um detalhe. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. E olha que interessante, que aqui em Atos 9 fala isso, mas em Atos 22 vai falar que eles, exatamente o contrário, que eles ouviam, não ouviam a voz, mas viam a luz. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Deus colocou ali testemunhas, com certeza. Olha só, aqueles homens trabalhavam também com Saulo. Se Paulo andava para perseguir, era um caçador, aqueles estavam juntos na caçada. Deus colocou testemunhas ali. Deus coloca pessoas ao nosso lado, às vezes, que vão testemunhar, que vão visualizar aquilo que nós estamos vivendo.
Amém, irmãos? Aqueles homens, se voltassem lá para o sumo sacerdote, olha, você não sabe o que aconteceu. Cadê Paulo? Cadê Saulo que não voltou? Então, alguém teve para contar a história. Alguém conseguiu contar a história. Aí ele fala assim, Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Ai, ele estava achando, desde o início, que ia conduzir uma mega missão. Ele estava achando que ia voltar com um monte de bandido cristão, com os prisioneiros, né? E estava sendo ali, de mãozinha dada, sendo conduzido. Olha isso, irmãos, o que Deus faz. Mas sabe o que é interessante? É que enquanto ele estava cego, ele conseguiu enxergar realmente o propósito de Deus. Com os olhos abertos, não visualizou nada. Mas olha que de olhos fechados, o que a palavra fala. No 11, o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando, impondo as mãos para que ele voltasse a enxergar. Quando ele estava com os olhos abertos, ele não conseguiu enxergar a verdade, não conseguiu enxergar Jesus. Mas com os olhos fechados, ele conseguiu enxergar a verdadeira visão. Ele enxergou com os olhos fechados e cegos. Ele enxergou, ele teve a visão de um homem chamado Ananias, vindo de encontro a ele, restaurando a visão. Olha que impressionante. Porque às vezes a gente precisa perder uma coisa, de fato, para valorizar ou para enxergar melhor. Nessa situação a gente viu que a visão dele espiritual foi restaurada. Ele perdeu a visão física por 3 dias, mas a espiritual foi aberta naquele encontro. Olha como o encontro ele é revelador. A palavra fala assim, então o conduziram e lá ele permaneceu cego por 3 dias, não comeu nem bebeu coisa alguma, acho que nem eu ia comer alguma coisa. Por que ele ficou cego? Porque Deus permitiu que ele ficasse cego 3 dias. Gente, já está acabando, tá? Não fica com sono. Vocês estão impacientes? Estão cansados já? A história é chata de Paulo? É a conversão de um homem. Pensa, eu quero te falar uma coisa. Pensa, vou fazer a dinâmica. Pensa aí uma pessoa que você conhece. Um tranqueiro, uma pessoa difícil. Uma pessoa do mal que você conhece. Você conhece alguém assim? Uma pessoa muito difícil. Olha, não conhece? Conhece ou não conhece? Pensa nessa pessoa. Naquela época, entre os cristãos, a pessoa mais temida era o apóstolo Paulo. A pessoa menos provável para se converter era o apóstolo Paulo. Então pensa que essa pessoa que você pensou agora, essa que eu te fiz perguntar agora, quem é essa pessoa mais difícil? Ela não é inalcançável, ninguém é inalcançável para Deus. Deus veio para os perdidos, amém, irmãos? Deus veio para aquele que é o matador. Deus veio para ele, veio para nós. Se você está orando por alguém você fala, não vai, esse não vai, está difícil demais, ele continua orando porque vai. Jesus operou um milagre na vida desse homem. Ele converteu o coração do apóstolo Paulo, conseguiu fazê-lo enxergar no encontro. Amém, irmãos? E aí ele ficou 3 dias. Então, por que será que ele ficou 3 dias? A gente escuta muito o óbvio, né? Porque 3 dias, assim como Jesus morreu, ressuscitou, 3º dia. Eu acredito, irmãos, que com os olhos, é óbvio que eu também acredito nisso, com certeza. Mas eu acredito também que se ele tivesse com os olhos abertos, seria tentador. Ele terminar o percurso olhando, vendo, e talvez tentado a voltar atrás na sua decisão. Ele com os olhos fechados só teve uma coisa para fazer, falar com Deus. Ele não conseguia ver ninguém. Então ele teve que confiar, ele acha que ele ficou ali, refletindo, recapitulando tudo que estava acontecendo. Ali o Senhor colocou ele no pensamento para refletir. Foram 3 dias de reflexão. E a gente viu o quê? Vai lá, Ananias, porque ele está o quê?
orando. Estava falando com Deus, ele não estava nervoso. Ele estava orando, estava buscando o Senhor de um outro jeito. Talvez seja o jeito que o Senhor está contando que você vai buscá-lo. Você está acostumado. Ele era um homem, eu acredito, de oração, religioso, fariseu. Mas agora a oração dele havia mudado. Ele era um outro homem. Eu acredito sim, irmãos, que foi um tempo necessário. O Senhor nos coloca, às vezes, num tempo necessário. Coisas que você fica parado. Você fala, que deserto é esse? O que está acontecendo? É um tempo precioso. Um tempo para você refletir. E não adianta. Sabe, nessa versão fala assim: sou Jesus a quem você persegue, agora levante-se. Mas na minha Almeida Velha, fala assim: difícil é recalcitrar contra os aguilhões. Em Atos 22 também está isso. Eu gosto dessa, na versão NA também não está. Difícil a coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que eram os aguilhões? Era uma vara com uma pontinha de ferro que você espetava o animal. Não vai? Vamos ver se a forcinha necessária para ir. Então não adiantava o animal parar, ele era machucado. Era um incentivo doloroso. Mas o que isso... Eu lembrei disso agora. Acho que Deus queria realmente que eu falasse. Por que ele falou isso? Difícil coisa, Paulo, é você recalcitrar contra os aguilhões. Porque talvez naquele percurso de dias, talvez Deus já estava ministrando Paulo e ele estava relutando. E quando a gente reluta com o chamado, quando a gente reluta, a gente vai se machucar. Lembra de Jonas? Relutante. Não vou para outro lugar. É doloroso. É dolorido. Pensa nisso. Se você está falando, não quero. Se você está relutando contra o Senhor, quem é que vai sair machucado? É Deus ou é você? É, gente. Não tem como fugir do chamado de Deus, irmãos. Vai ser dolorido. E aí ele vai falar: o Senhor o chamou numa visão. Ananias, havia em Damasco eu falei dos 3 dias, né? Então, talvez seja realmente um tempo de reflexão. Talvez um tempo que ele estava sendo poupado para não cair em tentação do que os olhos dele iam ver até chegar. Ele estava perto, na porta da cidade. E talvez realmente, em 3 dias, Paulo morreu ali, né? Ele ressuscitou um novo homem surgiu. Agora, Saulo ficou para trás e surgiu o apóstolo Paulo. Um novo homem, uma nova mentalidade, um novo coração. É o que a gente precisa. A gente viu que o título era a conversão. Eu tenho cristão aqui dentro da igreja que está há 30 anos e até hoje não se converteu. Continua fazendo as mesmas coisas, com os mesmos pecados. Isso não é conversão, irmãos. Você seguiu Jesus, vem comigo. Não é você que vai com ele, não. Você que quer forçar Jesus a andar na sua vida, no seu estilo de vida. A conversão, ela é necessária, a mudança. Então eu quero também acreditar que esses 3 dias nasceu um novo Paulo, ele refletiu, e quando ele abriu os olhos, Deus já tinha preparado um homem, Ananias. Havia um Damasco, um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos para que ele voltasse a enxergar. Veja que os 2 receberam uma visão. Como Deus testifica. Não adianta um só receber e a outra parte não. Às vezes vem alguém e fala assim: olha, Deus me deu... Que dê a testificação. Mas como Deus é perfeito. Porque Deus mostrou a visão para um e Deus mostrou a visão para o outro. Amém, irmãos? A gente vê que ele falou, ele foi, Ananias, Senhor, ouvi muita gente, não ele, né? Olha como ele foi bem sensato. Ananias falou: Senhor, eu ouvi muita gente. Ele poderia ter falado: eu escutei, Senhor, coisas horríveis a respeito desse homem. Na bolsinha dele tem um monte de autorização para matar, para prender eu no caso. Tem certeza? Era mais ou menos isso que ele falou.
Ele tem autorização. Olha, eu vi falar coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E o Senhor vai falar, vá. Sabe o que eu acho lindo? É que Ananias era um homem, só vai aparecer aqui na história. Você não vai ver Ananias. Esse não é o Ananias que morreu, tá? Aquele é outro Ananias. Você não vai ver, Ananias era um homem normal, um homem de Deus, um discípulo. A gente quer pessoas, a gente quer oração de pastor, oração de apóstolo, oração de irmão não vale. Ele era um discípulo normal. Veja, por que não foi o apóstolo Pedro orar? Por que não foi João orar? Por que o Senhor convocou exatamente Ananias? Tudo bem, ele estava em Damasco, né? E Pedro, tudo estava bem. Mas o Senhor podia ter feito uma movimentação diferente. Não, eu vou colocar uma pessoa com muita ousadia. Pedro, vai até Damasco, vai orar e vai ali fazer o batismo de Saulo. Não, Deus colocou uma pessoa comum. Olha para quem está do seu lado. Olha, pode olhar. Quem está do seu lado pode ser um canal, um instrumento de Deus na sua vida, irmãos. Não pense você que é só quem está no altar, que é um instrumento. Não, você é um instrumento de Deus. Você é escolhido, você é um instrumento de Deus, a sua oração é valiosa. Não pense você que você precisa de um pastor, de um discípulo. Oh, você é essa pessoa. Ananias foi esse instrumento, amém? Aleluia. Ananias foi esse instrumento. E o Senhor falou, vai, Saulo, para mim, aqui diz um instrumento, mas ele vai falar na minha outra versão, ele é um vaso de honra. Ele é um vaso de honra. Quem é que vai determinar quem presta ou quem não presta, irmãos? Somos nós que vamos julgar. Esse daí, esse não falo. Esse não merece meu respeito. Esse, dispenso. Quem somos nós para decidir quem é o vaso de honra e quem é o vaso de desonra? Quem você pensa que é para julgar alguém e falar, esse é bom para pregar a palavra, para o evangelho, esse não é, esse é apto para servir, esse não é? Quem nós pensamos que somos? Irmãos, cuidado com o julgamento precipitado. Porque para Deus, Paulo era um vaso, e ele ainda não havia feito alguma coisa? Não, só tinha mandado matar, estava prendendo horrores. E ele já era um vaso escolhido de Deus. Então talvez a pessoa que você olha com maus olhos é um vaso escolhido de Deus. Talvez essa pessoa toda torta que você olha, ela é um vaso escolhido de Deus. E aí ele fala assim, eu lhe mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Deus estava castigando? Não. Irmãos, eu queria ver a pessoa que quer servir ouvir essa frase. Quer servir? Você vai ver o que é padecer pelo nome do Senhor. Você está preparado para uma frase dessa? Você está preparado para ouvir uma... Isso é uma frase. As pessoas pegam um jargão, né? No meio de pregação, dá uma frase. Uau! Aí depois fica lá, Instagram. Eu quero ver você tomar posse dessa palavra. Você está preparado para o sofrimento de pregar a palavra? Você abrir mão das suas vontades? Você renunciar à sua própria vida? Você engolir sapo, lagoa, tudo, por amor ao Evangelho de Cristo, para dar um bom testemunho de Jesus Cristo? Porque hoje só é pregado a parte boa, mas eu quero te lembrar que existe o sofrimento sim. Para aqueles que receberam um chamado, existe sofrimento sim. Você lembra de Estevão morrendo, mas um sofrimento com uma visão de Jesus. Você não vai estar sozinho, você vai receber a sua recompensa, irmãos. Nada vai ser em vão, não é o que a gente canta? Não é? O louvor? Qual é aquele louvor lá do Livros para Adorar? Não compreendo os teus caminhos, né? E é isso, para cantar nós somos bons. Aí a palavra fala assim, Ananias foi e encontrou Saulo, e ao impor as mãos, ele estava cego, né? Ao impor as mãos sobre ele, disse, ele foi muito amoroso, irmão Saulo, ele já o tratou como irmão da igreja, como parte do corpo, irmão Saulo. E aí, não, se fosse a gente, e aí? Dia da casa, o que a gente iria falar?
Sério, o que a gente ia alfinetar? Porque a gente é bom para alfinetar, né? Mas ele chegou na humildade. Ele recebeu a missão e falou: irmão Saulo, estou aqui, irmão Saulo. Como é difícil a gente tratar as pessoas como irmãos. Como é difícil. Ele falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá e Ele me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante, ele orou, ele impôs as mãos, as escamas caíram dos olhos e a sua visão foi restaurada. A primeira coisa que nós somos instigados a fazer, orientados a fazer, é orar. Talvez a gente não vai conseguir impor as mãos sobre a vida daqueles que não estão do nosso lado, mas você consegue orar e declarar visão aberta, escamas caindo. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, abre os olhos daqueles que não conseguem te ver, abre a visão, tira as escamas. A segunda coisa, ele se levantou e foi batizado. Olha, o batismo significa o quê? Hein? Remissão dos pecados. A pessoa precisa passar pelo batismo. E a gente vê que depois de tudo isso, ele comeu e recuperou as forças. Foi um processo. Essa foi a conversão do apóstolo Paulo. E é um grande aprendizado para nós. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar. Que eu estou vendo aqui que é quase meio-dia. O relógio está certo? Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma oração. E o meu maior desejo, o meu pedido ao Senhor, é que os seus olhos sejam abertos nessa manhã. É que a sua visão seja restaurada em primeiro lugar. Que não seja você a recalcitrar contra os aguilhões, relutar contra o chamado, contra os planos de Deus sobre a sua vida. Que você receba aí o chamado de Deus em obediência. Que você fale: amém, Senhor, eis-me aqui. Que você possa ter o seu coração transformado, irmãos. Que haja uma verdadeira conversão. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Como é maravilhoso, Pai, ver a conversão de um homem que era tão temido, conhecido pelo seu posicionamento, ali como crueldade, de aprisionar, de mandar matar. Nós sabemos que a intenção dele, no coração dele era certa. Mas quantos de nós, Pai, estamos vivendo achando que estamos fazendo o certo, que estamos curtindo o nosso tempo, que estamos no caminho certo. Quantos de nós estamos hoje como Paulo, Pai, cegos espiritualmente, fazendo planos todos errados, com objetivos errados. Som do nosso coração, Pai, som do nosso interior, som dos nossos pensamentos. E assim como Davi pediu, vê se em nós algum caminho mau, vê se tem alguma coisa errada, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome, dar um testemunho exemplar de quem o Senhor é, do Teu Evangelho, Pai. Perdoa, Senhor, se temos falhado. Perdoa, Senhor, se temos agido ali de forma para impressionar, sabe? Para que as pessoas sejam impressionadas. E o Senhor está ali, no seu cantinho, esperando ser adorado de fato, Pai. Nos perdoa, Pai. Faz uma obra maravilhosa nessa igreja, Pai, na Alvorada, nessa comunidade. O desejo de todo pastor é viver a igreja primitiva, Pai, mas como é difícil, Pai. Nos ajuda nessa obra, Espírito Santo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Faça você a sua oração, irmãos. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória
e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Nem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo